Olá e bem-vindos! Já alguma vez pensaram que um simples selo, um pequeno pedaço de papel, pode contar a história de um dos predadores mais incríveis do nosso planeta? É precisamente isso que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar no mundo fascinante das aves de rapina, mas através de uma arte muito particular, a filatelia. Pois essa é a grande questão, não é? Como é que um postal consegue contar a história de um predador? Bem, a verdade é que estes objetos são muito mais do que parecem. São como pequenas cápsulas do tempo, janelas para um mundo natural que captam não só a beleza e o poder, mas também, como vamos ver, a enorme fragilidade destas criaturas. Ok, então vamos lá entender o conceito. A lente que vamos usar para esta viagem chama-se maximafilia. Parece complicado, mas a ideia é, na verdade, muito bonita. Pensem nisto. É preciso criar uma harmonia total. A imagem do postal, o selo que se cola e até o carimbo dos correios. Tudo tem de estar ligado pelo mesmo tema. É esta concordância a três que faz com que um postal normal se transforme numa peça de coleção cheia de significado. Pronto, com a nossa lente definida, vamos então focar-nos nas verdadeiras estrelas desta coleção, as aves de rapina. O que é que as torna caçadoras de elite? O que as define? A história delas é... uau! É mesmo muito antiga. Estas aves descendem de répteis que dominaram o planeta há milhões de anos. E essa herança ancestral, ainda corre nelas. Vê-se na forma como caçam, numa especialização que foi sendo afinada ao longo de milénios, até se tornarem as verdadeiras mestras dos céus. E as ferramentas que usam, bem, são a prova viva disso. Olhem para o bico curvo. Não foi feito para cantar, foi feito para rasgar. E as garras robustas não servem para pousar com delicadeza, servem para agarrar, para imobilizar as presas com uma força absolutamente incrível. Elas são, no fundo, a personificação da eficiência a caçar. Agora, é preciso fazer aqui uma distinção importante. Existem basicamente dois grandes grupos. Temos as aves de rapina noturnas, os mochos e as corujas, os caçadores da noite, e depois temos as diurnas. Nesta nossa exploração, vamos concentrar-nos nestas últimas, as caçadoras da luz do dia, os abutres, as águias e todos os seus parentes. E a nossa primeira paragem leva-nos a conhecer uma das aves mais singulares e, sejamos honestos, mais incompreendidas de todas. Uma criatura com uma dieta e uma reputação como nenhuma outra. O seu nome popular diz logo tudo: quebra-ossos. E não é por acaso. Este não é um abutre que se fica pelos restos de carne que outros deixam para trás. Não, ele especializou-se na parte que mais ninguém quer, a parte mais difícil de qualquer carcaça. Agora olhem para este número. 3,08 metros. Parece só um número, mas pensem nisto. É a sua envergadura máxima, com as asas abertas. É mais largo que muitos carros. Imaginem a sombra que uma criatura destas faz ao passar pelos céus das altas montanhas de Europa, Ásia e África. É colossal. E o aspecto dele é tão, mas tão peculiar como aquilo que come. A dieta, como já disse, é quase só à base de ossos. Ele apanha-os, voa a grandes altitudes e deixa os queixos sobre as rochas para os partir. Mas reparem bem nos detalhes do rosto. Aquele anel vermelho vivo à volta dos olhos e uma espécie de máscara de penas pretas que lhe dá o nome de barbudo. É inconfundível. A fama dele é tão antiga que até faz parte de mitologia grega. Reza a lenda que a morte do grande poeta Ésquilo foi extraordinária. Diz-se que um abutre barbudo, ao tentar partir um osso, confundiu a cabeça calva do poeta com uma rocha. É um final trágico, claro, mas um testemunho incrível da notoriedade que esta ave já tinha há milhares de anos. Em Portugal, a história desta ave é longa e, infelizmente, muito melancólica. Foram encontradas provas da sua presença que datam de há 29 mil anos. O que é incrível é pensar que esta espécie fez parte da nossa fauna durante milénios, mas, no século XIX, desapareceu. Foi extinta no nosso país. Hoje, já não voa nos céus portugueses. Esta história do abutre barbudo em Portugal é um aviso sobre a fragilidade destes gigantes. E isso leva-nos direitinhos a outra ave, talvez a mais famosa de todas, cujo estatuto de ícone, infelizmente, não a protege das mesmas ameaças. Vamos passar do especialista peculiar para o ícone universal, a águia. A águia é muito mais do que um animal, não é? É um símbolo. A rainha dos céus, que voa mais alto que todas as outras aves. Para os gregos, era o animal de Zeus, o deus supremo. Para os celtas, com a sua visão aguçada, representava renovação. Em quase todas as culturas, a imagem da águia evoca poder, coragem, força, grandiosidade. E a história de Portugal está ligada à águia de uma forma muito curiosa. Sabiam que o nome do arquipélago dos Açores nasceu de um engano? É verdade, quando os descobridores lá chegaram, viram umas aves de rapina a voar e pensaram, são Açores. E assim batizaram as ilhas.
A ironia? Só muito mais tarde se percebeu que as aves não eram Açores nenhuns, mas sim milhafres, uma subespécie local da águia da asa redonda. Só que, por trás do símbolo das lendas e destas histórias, há uma realidade muito preocupante. A situação da mais icónica de todas as águias, a águia real, é grave. Em Portugal, o seu estatuto oficial de conservação é em perigo. Mas o que é que isso quer dizer na prática? 65. Parece só um número. Frio. Mas a realidade por trás dele é alarmante. Este número representa a estimativa de casais reprodutores de águia real em todo o território português em 2020. Uma população inteira reduzida a uma pequena comunidade, a viver perigosamente perto do limite da sobrevivência. E isto mostra bem o paradoxo em que vivemos. Enquanto as suas primas selvagens lutam para sobreviver, outra águia celebrada por milhares de pessoas. A Vitória, a mascote do Benfica, é um ícone vivo. O seu voo sobre o estádio antes dos jogos é um ritual moderno, um espetáculo que nos liga a este símbolo antigo de força, mas que também nos devia lembrar de tudo o que estamos em risco de perder. As histórias do abutre barbudo, já extinto entre nós, e da águia real, em perigo, são diferentes, claro, mas partilham um tema comum e um tema urgente: a vulnerabilidade. O seu reino está de facto sob uma ameaça cada vez maior. E as ameaças são muitas, e quase todas, infelizmente, causadas por nós. Colisões com linhas elétricas, envenenamento por pesticidas, perseguição direta e abate ilegal, destruição dos seus lares e, claro, o desaparecimento das suas presas. Isto é fundamental para perceber a dimensão do problema. Estes desafios não afetam só estas aves, afetam todo o ecossistema. E com isto, voltamos ao início, aos nossos postais e selos. Eles captam a beleza e a majestade destas aves num momento específico. A pergunta que fica no ar e que nos deve fazer pensar é se estas belas imagens não se estarão a transformar em algo mais do que uma celebração, se não estarão a tornar-se um arquivo, um registro de um mundo natural que, lentamente, estamos a deixar desaparecer.